sua vida para o seu próprio bem e o dos seus filhos e descendentes. Nossa gratidão a todos que nos assistem e nos visitam. Nós agradecemos hoje ao José Carlos, que veio nos visitar aqui. Muito obrigado pela sua visita. Também agradecemos ao pastor William Nazar e sua esposa Frederica. Muito obrigado por terem vindo também. Nossas orações. Vamos orar pela diaconisa Sandra, pela Kelly Benigni, pela Vera Benigni, pelo senhor Altino, cirurgia do quadril, a dona Isaura, mãe da Cida, a Cláudia Gonçalves, que está passando por tratamento, e os internos do APA e também o grupo de artesanato. Oração pela família. Nesta semana esteja orando pela família do presbítero Rafael, a Leise, ao Arthur e a Ruth. E o Otávio. Já esqueceram. Gratidão também ao pastor William. O Carlos agradece ao pastor William e à IR de São Martim e a sua esposa por estarem conosco neste domingo tão especial. Que o Senhor os abençoe na volta a Ponta Grossa e também a nossa igreja lá em São Martim. Setembro da Missão. Hoje é um domingo muito importante, porque hoje é o domingo da missão. Também é um domingo muito importante para a nossa igreja, que vamos estar recebendo muitos irmãos aqui na nossa igreja. Então, nesse domingo, a meta da IR é de arrecadar R$170 mil para todos os projetos do Departamento de Missão. E dentro desses projetos, a nossa igreja também faz parte. Então, vamos contribuir para ajudar todos esses projetos. E a IR de São Martim também é um projeto do Departamento de Missão. E por último, nós temos agora um canal no YouTube. Então vamos lá nos inscrever e assistir tudo que vai ser publicado nesse canal, para também estar podendo aí alavancar o nosso canal no YouTube da igreja. Também sejam muito bem-vindos aqui à nossa igreja, que aproveitem o nosso culto e venham mais vezes. Que Deus nos abençoe neste culto. Que bom, que alegria nos encontrarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor nesta noite. Estivemos na escola dominical. Se você não é aluno, venha. Está bastante animada a escola dominical, as salas dos estudos, e hoje é dia da escola dominical. Por isso temos ali aqueles presentes, que foi uma apresentação das crianças falando sobre a importância da escola dominical, né? E ali cada criança deu um presente. Que presente podemos dar à escola dominical? A nossa fidelidade, a nossa dedicação, o nosso tempo, o nosso compromisso e o nosso amor. Então, é muito importante a participação de cada um dos irmãos na escola dominical. Orarmos pela dona Isaura, mãe da dona Cida, fará cirurgia amanhã. Vamos orar, por ela, nossa gratidão por tudo que Deus já tem feito na vida dela. Obrigado à nossa irmã Guida, seu Justino, a dona Cícera, que a gente conversava, ouvia, ela está aqui hoje, também, seu Paulo, irmão Paulo, a dona Nelma, os pais do Gabriel, e o nome de vocês? Antônio e Ana Paula. Sejam bem-vindos também. Chegou um jovem aí, junto com o senhor Juarez. Deus abençoe. Obrigado também pela presença. Do lado de Zé Carlos, realmente, pessoa muito querida, que também está conosco nesta noite. Obrigado, pastor William, por estar conosco, sua esposa Frederica também. Nossa alegria, nossa saudação, e leve nosso abraço, nosso carinho
a nossa igreja, a nossa segunda igreja em Ponta Grossa, né? Há uma igreja em Vila Vilela e há uma igreja no bairro de São Martim, da qual o pastor William é pastor. Vamos nos colocar em pé e vamos elevar a Deus, cada um a sua oração particular e silenciosa, invocando a presença do Senhor, nosso Deus, nesse instante, colocando a sua vida diante dele também, para que este culto seja agradável, para que este culto seja uma bênção também na nossa vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, o nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor, que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre e que nunca desampara as obras das suas mãos. É em nome deste Deus que eu saúdo a cada um de vocês nesta noite, graça e paz. A todos vocês da parte de Deus o Pai, da parte de Jesus Cristo, Senhor, e da parte do Espírito Santo, o Consolador. Amém. Vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Do versículo 1 ao versículo 5. Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Façamos a obra do Senhor de dia e de noite, porque haverá tempo que não teremos como fazê-la mais. Este hino nos convida a trabalhar com fervor. Cantemos. Sim.
Ti seja dada toda honra, todo louvor e toda glória, agora e para todos sempre, porque o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e o Senhor é a luz que ilumina este mundo. O Senhor é a luz que ilumina as nossas vidas, e também o Senhor nos chama, Pai, a brilharmos, a resplandecermos ao mundo a Tua luz. Ó Deus de amor, iniciamos este culto e louvamos o Teu nome, porque queremos servir-te, queremos cumprir o Teu chamado, a Tua missão, no poder do Espírito Santo, ó Deus, colocarmos os nossos dons, os nossos talentos, para servir-te, Senhor, no labor, com fervor, a servir a Jesus, ao seu reino e à sua igreja. E neste domingo da missão, ó Pai, em que todas as nossas igrejas, em único Espírito, se reúnem, ou já se reuniram também, para, ó Deus, buscar em Ti a força, o poder e a autoridade para cumprir a sua missão neste mundo, Pai. Nos ajude, Senhor, e aceite este culto que lhe prestamos nesta hora, para louvar teu nome, para te engrandecer, porque o Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e nós estamos aqui para celebrá-lo, Pai. E assim o fazemos, a Deus, nesta hora, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, coral.
A Deus seja dada toda a honra e todo louvor, porque Ele é grande, é digno do nosso louvor. E somos convidados por Jesus, que é a fonte de água viva, o Senhor que sacia a nossa sede, a também confessarmos os nossos pecados e sermos purificados de nossos pecados. Vamos fazer esta leitura responsiva do Evangelho de João, no capítulo 4, que está aí no nosso boletim. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é este que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém. Vamos cantar o hino 286. Vamos orar. Convido o pastor Aldemir, que está conosco, também participa do nosso coral, para que nos eleve a Deus numa palavra de oração, confessando a Deus nossos pecados. Deus amado, Pai querido, nós nos colocamos diante do Teu altar neste momento, ó Pai, para confessarmos
somos pecadores, ó Deus. E a cada dia precisamos colocar diante de Ti os nossos erros, as nossas falhas, e pedir para que o Senhor, pela Tua imensa misericórdia, nos perdoe de todo o pecado. Nós possamos viver para a honra e glória do Teu nome, cuidando, ó Pai, com os tropeços que a vida nos causa, ó Pai, de maneira que, quando nos apresentarmos diante de Ti, possamos nos apresentar justos e inculpáveis pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai. Nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o coral. Quisera ter 1000 vozes para louvar meu Redentor. Em pé, vamos todos louvar ao Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas.
há de vir. O nosso louvor, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Sabemos, ó Pai, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que guardam a Tua palavra no seu coração. Pedimos, Senhor Deus, a Tua bênção, a Tua direção, a iluminação do Teu Espírito Santo, Pai, sobre a vida do pastor William e da palavra que o Senhor colocou em seu coração, transmitir a Deus aos nossos corações nesta noite, Pai. Use a sua vida como instrumento dócil e vivo em Tuas mãos. É o que nós suplicamos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. Está calor, né? Lembra que já foi pior. Ou como disse o seu Paulo, né, seu Paulo? Já estavam mais longe, né, seu Paulo? Já foi pior. Estava lembrando disso hoje. No nosso outro salão de cultos, telhado de zinco, bem baixinho. Hoje a gente já está suando mesmo. Mas damos graças a Deus também por estarmos aqui na casa neste novo tempo para agradecer e louvar o nome do nosso Deus. Quero convidar o pastor William Nazar para que venha aqui à frente. Nós já o saudamos, mas mais uma vez agradecemos muito ao sínodo que fez todo ano há esta troca de púlpitos. Então, desta vez o pastor Paulo está aqui, domingo que vem eu estarei lá na IR de São Martim, o pastor Aldenir estará pregando aqui no culto em Arapongas. Então, mais uma vez, a nossa imensa gratidão ao irmão, à sua esposa Frederica, ao conselho da IR lá de São Martim, que proporcionou também o irmão estar aqui conosco. Senão, o pastor Sérgio está lá. O pastor Sérgio, conhecido nosso, está pregando lá na igreja nesta noite também. Seja bem-vindo mais uma vez. A casa é sua, fique à vontade, e o Senhor o abençoe. Amados irmãos, é com alegria, não pouca, muita alegria, com que meu coração está cheio nesta noite, por estar aqui com irmãos a quem venho a conhecer agora há pouco, com exceção de alguns irmãos, como o pastor Ebrei e alguns outros irmãos que participaram das reuniões do sínodo. Nós ficamos gratos por conhecer uma outra parte da igreja na qual tão bem ouvimos falar, a Igreja Evangélica Reformada em Arapongas. Eu venho da cidade de Ponta Grossa, onde o pastor Ebrei bem falou. Existem dois trabalhos na IR, um na Vila Vilela e o outro no bairro um pouco mais distante do centro da cidade, que é o chamado São Martim. E vimos a obra do Senhor acontecendo naquele lugar, assim como também aqui, num contexto de grande esperança e alegria, de modo então que é com o coração alegre que eu estou aqui nesta noite. Não venho só, porém, conforme já foi anunciado aqui mais de uma vez, eu estou com a minha esposa. E isto é para mim um motivo muito grande de alegria, de poder estar tão bem acompanhado. E ela já me acompanha, já se vão lá 40 anos, vamos fazer agora em janeiro de 2024, 40 anos de casados, mais 2 de namoro, 1 de noivado e 6 meses de paquera. Então façam as contas.
É um tempo muito bom, bem acompanhado, então, coração muito alegre. E um terceiro motivo por estar alegre é poder celebrar esta noite a grande bênção de sermos nós, cada um de nós, missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta noite desejo compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que está no Evangelho segundo João, capítulo 7, dos versos 37 a 39. Eu falei ao pastor Edrei até o 38, mas pastor, eu peço licença para avançar um pouquinho até o 39. Então faremos a leitura da palavra de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 7, versos 37 a 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam todos os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amados irmãos, vivemos em dias de grande turbulência no mundo todo. E é impressionante como cada semana traz para nós um conjunto de notícias, de manchetes, conjunto que muitas vezes é difícil para nós imaginar qual será. Como haverá de ser? Se será um terremoto, se será um vulcão, se será uma enchente, se será uma guerra, se há de ser um escândalo. Parece que vamos nos acostumando com manchetes bombásticas que falam não apenas de um ou dois, de dezenas, mas agora de centenas, de milhares. E tem sido assim já há muitos e muitos anos, desde que a humanidade decaiu do seu estado de graça por se afastar de Deus. Mas tem sido assim, convenhamos, de um modo muito sério neste novo século que nós, que já vivemos a experiência de 2 séculos, vivenciamos quando começamos este século 21. Com o nefasto 11 de setembro, mostrando-nos nunca mais será igual. Vivemos dias em que, a despeito dos grandes e portentosos avanços que encontramos em todos os lugares, vemos uma humanidade falida em sua esperança, em suas expectativas. Uma humanidade sedenta por atenção, por likes, por curtição, por ser reconhecido de alguma forma. Vivemos em tempos de pessoas que demonstram ter uma profunda sede de ser, sede de viver. E todas as pessoas, de fato, convenhamos, nós que estamos aqui no púlpito, e todos nós que estáis aqui, todos nós temos sede. Temos sede física, e obrigado pela lembrança desse copo. Muito bem, eu fiquei muito contente por ver que ele está tão cheio assim, porque eu acho que eu vou beber todo. Temos sede física. Foi assim que nós fomos constituídos, corpo e espírito. E porque temos espírito, também temos sede espiritual. Uma forma de sede que não se mata apenas com um bom e gostoso gole d'água. Algo que acompanha o coração e a mente de quem se encontra ornado com trajes reais, num rico palácio, sedento de poder, de reconhecimento, de segurança, de amor, de afetos sinceros. Ou então alguém que, à margem da vida, em farrapos, muitas vezes sente a necessidade, a sede de atenção, de cuidado, das coisas mais simples e comezinhas do viver humano. Meus amados, a palavra que nós vemos nesta noite nos fala de um Cristo que nos convida a exercermos
missão de nos levantarmos, e Ele o faz através do seu exemplo. Ao enviar mais à frente os seus discípulos, Ele lhes dá o exemplo, Ele nos concede o exemplo de que devemos de fato estar atentos a uma humanidade que está sedenta. E Ele o faz, Jesus o faz, num contexto de festa. Eu creio que é assim que estamos aqui nesta noite. Pelos cânticos que celebramos, glorificando a Deus, pela programação que temos de recepção de novos membros, estamos aqui celebrando uma colheita, um processo de crescimento espiritual que não vai terminar hoje na recepção de novos membros. Mas estamos aqui celebrando como estava Jesus na festa dos tabernáculos. O povo de Israel diz: grande é o Senhor. Maravilhoso o hino cantado pelo coral Ebenezer: grande é o Senhor. Israel cantava glorificando a este mesmo Deus. Digno é de glória este Deus. E ele o fazia de várias formas, e uma das formas tão bonitas era através das festividades. E havia em Israel um conjunto de 7 grandes festas que eram celebradas ao longo do ano, em 3 blocos principais. Era o povo de Deus, sim, Israel, mas era o povo para Deus. Não era o povo de Deus para de Deus receber as bênçãos e o nome, mas era o povo para Deus, propriedade exclusiva de Deus. Êxodo 19, versos 5 e 6 dão este caráter especial do povo de Israel, que engrandecia o nome do Senhor através das festas, como a Páscoa, a segunda festa, os pães asmos, a terceira festa das primícias, reconhecendo que tudo vem do Senhor. Ele faz crescer a semente que germina. A festa de Pentecostes, das semanas, das colheitas, a festa das trombetas, a sexta festa, uma festa de pesar, de contrição, de reflexão, a festa da expiação, ou Yom Kippur. E logo depois desta sexta festa temos o Sukkot, a festa das cabanas, a festa das tendas, a festa dos tabernáculos. Uma festa especialíssima, porque marcada pelo caráter de alegria. Se a festa anterior da expiação, do Yom Kippur, tinha sido um tempo de quebrantamento, de contrição, esta festa agora, a última do ano, ela era a festa da grande alegria, da celebração de que Deus é Deus presente na história pregressa de Israel, mas na história presente do povo de Deus também. E nesse aspecto, então, podemos reconhecer o grande cuidado de Deus ao providenciar para o seu povo esse tempo de reflexão, de celebração, de alegria e gratidão pela provisão de Deus. Era isso que acontecia na festa dos tabernáculos, onde eram então apresentados frutos que simbolizavam a provisão de Deus. Nós temos porque Ele nos concede. Nós somos porque Ele é. Era a expressão do cuidado de Deus através das cabanas. E as pessoas que iam a Jerusalém e enchiam essa cidade santa, suas ruas e praças, ficavam em cabanas. E eu acho que seria muito legal para a meninada, para o gurizada, ir a uma festa como essa e ficar nas cabanas. Porque simbolizava para o povo de Israel o reconhecimento de que os antepassados no deserto, ao saírem do Egito, não tinham casa fixa, mas moravam em cabanas. E nessas cabanas, que eram desmontadas e montadas inúmeras vezes ao longo do caminho, o reconhecimento: é Deus que nos dá um teto,
meninos e as meninas, cada vez a experiência de um reencontro com a família debaixo de uma tenda. Recordo na semana passada, quando estive com a família acampando na serra perto de Morretes. Além da minha esposa, nós dois juntos ganhamos de Deus 3 filhos. O mais novo tem 34 anos, o filho do meio tem 35 anos e a filha mais velha 37 anos. Esse povo se casou e nos concedeu a graça de 4 netos. E quando chegou o tempo então de acamparmos e levarmos as barracas, nós estávamos muito alegres pela boa expectativa de um acampamento tempos depois do último. Mas aquela gurizada estava numa felicidade tão grande. Eles não ajudaram muito a esticar as cordas, a montar a barraca, mas eles estavam doidos para o momento que estivesse montado, eles mergulharem num tempo de alegria, de fantasia. A festa dos tabernáculos era essa celebração. Deus, Ele é um Deus grandioso, Ele não se esquece de nós. E é num contexto como esse, meus amados irmãos, que a palavra de Deus nos diz que Jesus, no dia mais importante, no 8º dia dessa festa, Jesus levantou-se. Não deram o microfone para ele como deram para mim o microfone. Então ele teve de falar algo. E eu creio que, como Criador das vozes todas, inclusive do coral Ebenezer, inclusive a sua e a minha, ele soube modular bem a voz dele naquele momento, para que quem pudesse ouvir, ouvisse o que ele tinha a dizer. E ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Meus amados, como igreja de Jesus, nós somos este povo que celebra a grandeza de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus sobre nós, como fez o antigo Israel. Hoje nós, o povo de Deus, o povo comprado por precioso sangue, nós temos uma missão que não é inventada por nós, que não é definida pelo sínodo, que não é definida pelo pastor da igreja local, mas a missão que é definida pelo pastor eterno, Cristo Jesus. Que a missão é para que nós vamos adiante e levemos a água da vida que é Cristo. Fazendo isto, em primeiro lugar, de uma forma que aconteça em qualquer momento. Jesus levantou-se ao 8º dia para dizer estas palavras. Mas nós podemos fazê-lo a cada momento. Lemos na palavra de Deus, Paulo dizendo aos Gálatas: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Na plenitude do tempo, quando chegou a hora, dos céus veio o Filho amado, e ele não perdeu a hora. Mas havia momentos em que ele deixava de falar, deixava de estar. Como foi nesta festa em que os seus irmãos disseram: vamos, e ele disse: não agora, irei depois. E os seus irmãos subiram para Jerusalém para festejar, e Jesus foi depois. Poderia ele ter falado todos os dias, numa grande e maravilhosa conferência de fé aqui em Jerusalém, mas no último dia ele falou. Nós, porém, podemos e devemos fazer a tempo e a fora de tempo. Como recorda o pastor Andrei no início do culto, hoje podemos fazer. Haverá um tempo em que talvez não mais possamos fazer. Haverá um tempo em que não teremos mais condições de fazer. Mas proclamar Jesus é algo que você e eu podemos fazer em qualquer momento, reconhecendo
a oportunidade que se dá em cada instante da nossa vida, de você ser este que transmite a palavra viva de Deus, através da sua vida. Conhece aquele cântico que diz: a começar em mim, quebra corações? O mundo está sedento de ver acontecer a verdade que tantos pregam com os lábios. O mundo está sedento de ver se de fato o Evangelho acontece, tendo visto na história tantos maus exemplos de quem se dizia de Deus, mas se dedicava a fazer as obras do diabo, em nome de Deus. Eis aqui o Cristo que se levanta e se manifesta numa expressão verdadeira de compromisso com a palavra que dizia: em qualquer momento devemos estar prontos, se não por palavras, pelas atitudes, pela disposição, pelo testemunho, mediante o qual possamos dizer, através da nossa vida, que de fato temos sede, somos descedentados por Cristo. Talvez num corredor de hospital, ao lado de alguém que sofre, você possa se colocar não como um espectador, mas como alguém que caminha junto em oração, em uma atitude simples de apoio, de cuidado, de atenção. É tempo de cumprirmos a missão, não somente num dia específico, numa festa especial. Somos chamados para ser povo de Deus, não na Páscoa, ou no Natal, ou no culto de domingo, mas em cada momento onde caminhamos, talvez ao lado de um querido que sofre dores no corpo ou na alma. Para essa pessoa podemos ter mais do que desdém, ou descaso, ou do julgamento fácil de quem está colhendo o que plantou, de quem está sofrendo o que mereceu por tanto que fez. Cristo, ele se levanta para falar estas palavras: se alguém tem sede, venha a mim e beba, falando a muitos dos seus inimigos. Jesus diz: venha e beba, a quem queria crucificá-lo. Jesus dizia: venha e beba, a quem queria vê-lo morto. A estes não esqueçamos, é a quem Jesus dirige estas palavras. Meus amados, em todo o tempo, transmita a palavra viva, porque é isso que é Jesus, a palavra viva. Jesus levantou-se e disse em alta voz, porque ele é o Verbo. Conforme diz João, ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra, e eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega. Não somente a eternidade representada na primeira letra do alfabeto grego, na última letra do alfabeto grego, mas toda a palavra, de A a Z, toda a revelação de Deus em Cristo Jesus se manifesta agora, e Ele se levanta. Nós temos uma missão de viver Cristo enquanto vivemos com as pessoas. Mas não nos esqueçamos, nós temos uma missão de transmitir a mensagem de Cristo pelas nossas atitudes, mas pelos nossos lábios também, confessando o Evangelho de Jesus, sabendo, educando-nos na palavra de Deus. A escola dominical, um tempo precioso para que não somente saibamos dizer que a Bíblia é boa, mas experimentemos o quanto ela é maravilhosa por tê-la de cor em nossos corações.
Quantas vezes dedicamos tempo lendo receitas? Ou o que foi o último show da Anitta? Ou o que o Pablo Vittar fez não sei aonde? Ou qual é a crítica sobre a próxima novela das 9? Ou o que aconteceu de acidentes no entorno de nossa cidade? Quantas horas passamos lendo essas coisas? Eu não. Mas eu digo, quanta gente passa e não consegue ter tempo para ler a palavra porque dá um sono. Porque começa e daqui a pouco não consegue, fica difícil. Vem à escola dominical, vem aprender a palavra de Deus. Em casa, faça como aquela velhinha que estava aprendendo a ler e fazia isso lendo as Escrituras. Transmita a palavra de Deus, sabendo a palavra de Deus. Transmita a Cristo, foi isso que ele fez. Ele levantou-se, a palavra se levantou e ele disse. Ele disse algo muito especial. Ele disse algo que falava de si mesmo, da sua grandeza e do seu poder. Ele não falou de outra coisa, mas de si mesmo. Quem poderia fazer isso a não ser Deus? Vamos transmitir a Cristo. Vamos falar de Cristo. Não tenhamos vergonha de ser cristãos, mas o sejamos. Não nos contentemos em falar palavras, mas em vivê-las. E aí sim, dizendo-as, proclamando-as. Meus queridos, Jesus faz isso. Ele dirige a sua palavra. E ele fala isso a cada um. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Há uma grande autoridade, Nicodemos. Há um mendigo à beira do caminho. Quem seria? O martineiro. Há um outro, cheio de riquezas, cheio de poder, mas desesperado da vida, no alto de uma árvore. Quem é? Zaqueu. Demos nome aos bois. Mas será que nós não temos sede também? A palavra de Cristo é dirigida ao seu povo. É dirigida a nós. Para que nós a levemos adiante. A palavra de Cristo deve encontrar lugar em nossa vida, para que nós, dessedentados, levemos a mensagem de que Cristo é a água viva a quem necessita dela. Esta palavra é dirigida a cada pessoa. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu li esta palavra antes de vir para cá. Como todo servo de Deus, como toda serva de Deus, professor, pastor, você sabe que vai levar uma mensagem para pessoas. Um pastor, um professor, alguém que canta no louvor, que canta no coral. Você está falando para outras pessoas palavras. E quanto é bom quando isso acontece bem, mas que cuidado tem um pastor? Que cuidado deve ter um professor? Que cuidado deve ter alguém que se dispõe a cantar louvando a Deus em público? Para que esta mensagem não somente seja bem entregue, mas seja bem experimentada pelo mensageiro. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. É preciso que a igreja aprenda a beber de Cristo. Porque há muitos que vão falar de Cristo com os lábios partidos, secos, tendo sede, bebendo fel, bebendo tantas coisas que o mundo oferece. Falam daquilo que não usam
proclamam aquilo que não mais creem ser aplicável à própria vida. Meus amados, esse é o chamado de Deus para nós neste tempo. Temos uma missão, somos o povo de Deus, proclamamos a palavra do Senhor, mas reconheçamos, esta palavra ela deve começar em mim. Eu devo reconhecer esta palavra que promove em nós mudanças, o perdão que não veio ainda. A amargura que não foi entregue aos pés de Cristo. O ressentimento que me faz deixar de servir a depender de quem está à frente, de quem está ao lado. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quanto é bom quando isso acontece, antes que o pastor pregue um sermão. Vá até Cristo e beba, pastor. Quanto é bom quando nós vamos levar uma palavra para alguém que está desesperado para tirar a vida e você se pergunta, mas olha, a minha vida está tudo difícil. Vá a Cristo, irmão querido, conselheiro, beba desta água. Você que é marcado por Cristo Jesus, não é salvar-se de novo, não é começar tudo do zero, mas é você fazer uso da bênção maravilhosa que já tem, que é Cristo Jesus. Cada um de nós, a começar em mim, que seja assim, meu querido. O hino 286, nós cantamos há pouco. Se você prestou atenção naquilo que foi dito, nós dissemos assim: venha Cristo, mesmo agora, venha assim, como estás. Como é que você está? Como é que eu estou? Faz muito bem para uma igreja missionária olhar-se para si mesmo. É bom celebrarmos as festas. Elas falam da glória de Deus, mas elas devem ser vividas cada dia, cada momento. Não vamos esperar o Natal para celebrar o nascimento do Salvador. Vamos vivê-lo hoje. Vamos cantar os hinos de Natal fora de época. Como eu ouvi um sabiá laranjeira cantando lá pelo mês de maio, eu pensei, será que é gravação? Será que tem algum vizinho gaiato que pôs um canto gravado de sabiá laranjeira cantando agora? Lá pelo menos no mês de maio é só aquele sabiá com outro tipo que tem por lá, que tem por aqui também, sabiá do campo. Aquele canta o ano inteiro, canto diferente num tempo, canto diferente no outro, mas sempre canta. Mas o laranjeiras, lá só quando a primavera começa a apontar que ele começa a cantar. E esse sabiá estava cantando no mês de maio. Vamos nós viver o Evangelho de Cristo, não somente lá no Natal, na Páscoa, na festa dos tabernáculos, vamos nos alegrar sempre em Cristo. Porque diz a palavra de Deus: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Meus amados, isso é para nós, através do Espírito Santo de Deus que nos é dado. E ali vem o verso 39 que eu adicionei à leitura de hoje. Porque Cristo estava se referindo ao Espírito Santo que mais tarde receberíamos se nele crescer. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Esta mensagem é maravilhosa e ela é envolvente. Nós devemos levá-la assim a outras pessoas. Comece em nós, mas que possamos levar a outras pessoas na força do Espírito Santo. Que vivamos em nós esta mensagem na força do Espírito Santo. Como diz a Escritura, Isaías 58:11:
O Senhor te guiará continuamente, o Senhor fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. E você será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam, pelo poder do Espírito Santo. Meus amados, que bênção maravilhosa para nós. Os discípulos ainda não tinham tido essa experiência. Jesus fala a respeito de uma dádiva maravilhosa que estava por vir. Quando ele fosse crucificado, morto, sepultado, ressurgisse ao terceiro dia, e então diante dos seus discípulos, subindo aos céus, ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ele diz: já bem, nós temos em Cristo Jesus este poder para testemunhar, para beber da água, para viver com Cristo pessoalmente, não pela nossa força, não por nossos esforços, mas porque Ele nos concedeu do seu Espírito. Assim nós podemos viver. Concluo esta mensagem recordando aos irmãos o maravilhoso privilégio que temos de não somente cumprirmos uma missão, mas de vivermos esta missão integralmente em nossa vida, em todo o tempo, transmitindo a palavra viva tal como Cristo a transmitiu, reconhecendo que cada pessoa é um sedento que precisa da água viva de Cristo Jesus, e reconhecendo que essa obra, essa missão, ela vai se cumprir. Não é porque a sua igreja se chama pentecostal ou neopentecostal, porque tem a chuva de fogo, o sapatinho de fogo, mas porque você tem o Espírito Santo de Deus. E por esse Espírito, então, você pode ir e proclamar a palavra. Podemos e devemos sim celebrar o amor de Deus, conscientes de que fomos abençoados para abençoar. Não lembrando apenas de uma libertação que aconteceu no ano passado, mas celebrando a libertação de cada dia, disponível para nós e para todas as pessoas em nosso redor. Vamos fazer isso como igreja de Jesus, como esta igreja de Jesus Cristo é. Onde desde o menino, desde os meninos, até os meninos mais experientes, as meninas mais experientes, todos eles, todas elas se dispõem ao serviço. Pastor Edrei, que seja assim sempre, esta igreja, a igreja que serve ao Senhor, com a disposição de fazê-lo em todo o tempo, levando não a sua mensagem, mas a mensagem de Cristo, não importa a quem, porque quem dá poder é o Espírito Santo. E ele levanta a criança, ele levanta o de mais avançada idade, ele levanta aquele que está fraco no corpo, ele levanta a cada um de nós para proclamar e dizer: eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos queridos, amada igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém. Então eu vou levar comigo, né? Acho que agora consigo tomar. Nós vamos cantar a primeira estrofe do hino 485. E enquanto cantamos, convido os irmãos que serão recebidos como membros desta igreja nesta noite, para que venham aqui à frente comigo. Vamos cantar. Hoje vamos
igreja, para que esteja aqui também à frente. Eu vou ficar, acho que eu fico olhando todo mundo aqui, não fico de costa para ninguém. Mas, amados irmãos e amadas irmãs, especialmente em Cristo Jesus. Aí eu fico de costa aqui, né? Tá bom. Pronto. Ficou bom? Melhorou? Ficou bom, né? Você falou, mas é com bastante alegria que o conselho desta igreja, após ter conversado com cada um dos irmãos e não ter sido apresentado nenhuma objeção fundamental contra nenhum dos irmãos e das irmãs, quer dar-lhes a oportunidade de serem recebidos como membros professos desta igreja. Para tanto, neste momento solene, eu gostaria de perguntar aos irmãos que serão recebidos como membros professos, porque temos também, tem que chamar de Beto, né? O tio Beto, né? E a Salete, que também farão hoje sua pública profissão de fé. Então, Luana, Gabriel, a Auri, a Nicole, o Reverendo Gedeon, a Márcia e o Rogério serão recebidos como membros desta igreja, de acordo com o artigo 8º do nosso estatuto, que nós assumimos a jurisdição desses irmãos e passarão a partir desta data serem membros da nossa igreja. Então eu vou vos perguntar de forma coletiva e vocês, espero, respondam sim. Meus irmãos, vocês creem e confessam sempre nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, pela ação do Espírito Santo, a palavra de Deus, a nossa regra de fé e de prática? Vocês confirmam aceitar e sustentar os artigos da fé cristã adotados e ensinados na Igreja Evangélica Reformada no Brasil, bem como a sua estrutura funcional, governo e disciplina? Declaram dispostos também a atuarem de forma responsável e fiel na vida da Igreja de Cristo, correspondendo à vocação de Deus para as suas vidas? Estão prontos também a empenharem-se com todas as suas forças em busca da paz, do crescimento, da unidade e do sustento da Igreja? Convido a igreja a se colocar em pé. Vamos orar. Deus eterno, te pedimos nesta hora que defendas estes teus eleitos em Cristo com mão poderosa. Faze com que o teu Espírito Santo esteja com eles sempre. Guia-os para conhecer e obedecer a tua palavra, a fim de poderem servir ao Senhor e habitarem contigo na eternidade, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja dada a honra, o louvor e a glória para sempre. Amém. Mas também pergunto à igreja, irmãos e irmãs, membros desta igreja, esses irmãos acabam de serem recebidos como membros professos da nossa igreja e são encomendados ao amor, ao cuidado, à oração de cada um de nós. Por isso eu pergunto à igreja, membros desta comunidade, vocês se comprometem a receber com alegria esses irmãos e essas irmãs por seu zelo, por sua oração, pela sua vivência, vocês servirem de exemplo, de amor para com Deus e ao próximo,
e conduzi-los também à participação da vida da igreja. E amém. Recebidos, pega para mim, por favor, estes certificados, e para cada irmão que está recebendo a sua declaração de membro, nós colocamos também a cada um versículo, para que seja o versículo que oriente também a sua vida. Então, eu quero entregar este primeiro, vou entregar a Auri mesmo, e o versículo para Nicole é: porque eu sei que os meus pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vou pegar para os responsáveis. Luana, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Gabriel, portanto agora, irmão, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o seu Espírito. Amém. Rogério, meu querido irmão, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Palavra do Senhor Jesus. Márcia, que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu querido pastor, camarada, companheira, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém. Auri, não te mandei eu? Ser forte e corajosa, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Que bom. Vocês podem se assentar, e aí nós agradecemos. A igreja também pode se assentar. Vem mais para cá. Não. Ruth, venha cá. Dona Thelma. Aqui. Uma de cada lado. São as irmãs mais velhas. É, né? Beto e Salete são irmãos também muito queridos, pessoas muito amadas. E o Rafa estava me lembrando, é a primeira profissão de fé da nossa igreja, né? Recebemos pessoas por transferência também, alguns foram batizados, mas esses irmãos são os primeiros que recebemos em profissão de fé na igreja, desde que iniciamos esse trabalho em 2017. E o Beto sempre dizia: nós vamos, eu vou, quando inaugurarmos a igreja, nós vamos. E de fato, esse dia chegou com bastante alegria ao nosso
coração. E chamei a Ruth e a Dona Thelma, porque nós sabemos o grande carinho, a oração das irmãs e de toda a família, e especialmente dos seus pais, que o Senhor já os recolheu, de ver o seu filho mais novo a professar a sua fé juntamente, não é mais novo, com a sua esposa. Por isso também Beto e Salete, com bastante alegria, vocês comparecem aqui nesta noite para serem recebidos como membros desta igreja. E o conselho, após conversar com vocês e não apresentar nenhuma objeção, quer dar esta oportunidade de vocês professarem a sua fé em Cristo Jesus. E algumas palavras, e eu vou ficar mais embaixo. No viver sob a aliança da graça, Deus nos confronta com o constante ultimato de escolher a quem vamos servir: se o Deus de nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, ou os deuses falsos cultuados pelo mundo. Portanto, cabe a cada um confirmar publicamente esta tomada de decisão no íntimo do seu coração e professar a sua fé em Jesus e confessar a sua fé na sua igreja. Por isso eu também pergunto a vocês dois nesta hora, vou chamá-los pelo nome de batismo, o nome que vocês receberam: João Alberto e da Salete. Vocês, vocês renunciam ao mal em todas as suas formas e o seu poder no mundo, em sua vida. Vocês renunciam os caminhos do pecado que os separavam de Deus. Vocês creem que a verdade de Deus revelada no Antigo e no Novo Testamento e confessada nos artigos de fé adotados e ensinados na Igreja Evangélica Reformada no Brasil é o verdadeiro e integral ensino da salvação, e vocês têm o firme propósito de permanecerem, pela graça de Deus, fiéis a esta confissão? Vocês reconhecem o seu estado de pecadores, se humilham diante de Deus, procurando a vida somente em Jesus, e desejam participar também da Santa Ceia para fortalecer a sua fé no Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Amém. Eu convido a igreja a se colocar em pé mais uma vez, por favor. João Roberto, você aceita a Jesus como seu único Senhor e Salvador? Da Salete, você aceita a Jesus como seu único Senhor e Salvador? Amém. E a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam sobre as vossas vidas, guardando-nos, livrando-nos e fazendo com que cada uma destas palavras sejam gravadas nos seus corações e os seus nomes estejam escritos no livro da vida, aquele em que Jesus mesmo está escrevendo para lhes dar a segurança eterna de uma vida eterna em Cristo Jesus. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor, agora e para sempre. Amém. E eu pergunto também à igreja: vocês recebem estes irmãos como membros desta igreja? Prometem orar com eles, orar por eles, auxiliá-los, cuidar deles? Sim. Amém. Beto, agora Beto. Para você, eu escolhi, e não tinha como ser outro, porque eu sei
em quem eu tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Salete o seu versículo. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Amém. Rafael também, como presidente do conselho. Todos esses atos realizados de acordo com as Escrituras e também com as formas adotadas pela Igreja Evangélica Reformada no Brasil, e como dissemos desde o início, e ao Senhor Jesus seja dada toda a honra, todo o louvor e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Em pé ainda vamos cantar este último hino, e os irmãos que porventura trouxeram seus dízimos, ofertas, poderão depositá-lo enquanto cantamos o hino 260. Se assentem em oração e o coral estará cantando a bênção nesta noite. Oremos. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo grande e maravilhoso privilégio de sermos família do Senhor, chamados das trevas, resgatados pelo Teu Filho amado, Cristo Jesus. E te louvamos, Senhor, pela oportunidade de prestarmos-te este culto na força do Espírito Santo. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelos momentos tão preciosos aqui vivenciados, pela expressão do Teu amor que se manifestou em cada ato deste culto, ó Deus, onde viemos aqui para Te cultuar como servos Teus, mas vimos, ó Deus, o Senhor agindo em nós e através de nós. Te damos graças, portanto, ó Deus. Obrigado por este momento tão tocante na vida da igreja local, na vida da Igreja Universal de Cristo Jesus, quando mais e mais pessoas se unem para juntas, como membros de um só corpo, trabalharem para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Queremos, ó Deus, pedir-te o Teu cuidado esteja sobre esta igreja, fortalecendo cada pessoa, cada membro do Senhor, para que persevere firme no Senhor, alimentado por Ti. Tenhamos sempre, ó Deus, a palavra de testemunho, uma atitude que glorifique o Teu nome. Guarda esta igreja, o seu conselho, guarda esta igreja, o pastor Edrei, guarda esta igreja, cada membro do Senhor, cada pessoa que aqui se achega,
que seja, Senhor Deus, esta igreja uma expressão maravilhosa da graça e da misericórdia do Senhor neste tempo, neste lugar. Nós oramos, ó Deus, agradecidos e suplicantes também pelos enfermos que foram aqui mencionados. Tua graça esteja com eles, ó Deus, fortalecendo, animando a cada um e aos seus familiares também, a quem seja concedida sabedoria, paciência, para bem tratarem daqueles que estão sob os seus cuidados. Por todos eles, por todos nós, oramos agora, agradecidos, especialmente eu e minha esposa, pela oportunidade de conhecermos mais irmãos queridos, ó Deus, aqui nesta terra de Arapongas. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu. Concede-nos, ó Deus, um bom retorno para a nossa casa, guardados e protegidos por Ti. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.